E ó, vamos abrir o programa de hoje com um assunto que eu adoro, já estava falando para ela, nossa nutricionista, que eu também adoro recebê-la, porque ela é referência sempre na área de nutrição. Paula Mello, bem-vinda. Obrigada, Carol. Estamos já numa sintonia do azul. Como verdade. é que pode isso? Vocês me explicam? Quando eu estou aí no mesmo tom dos convidados, eu acho o máximo. Bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. A gente vai falar hoje de frutas, de açúcar da fruta, de nutriente da fruta e tantas outras coisas e dúvidas que a gente tem desse universo tão maravilhoso vivendo num país tropical, né, Paulinha? Com certeza. Só que para abrir o nosso assunto, vamos então dar uma contextualizada. Como é que a gente entende o que é o açúcar da fruta? Bem-vinda. Obrigada, Carol. É sempre um prazer enorme estar aqui no Você Bonita. Eu acho ótimo a gente iniciar com isso, porque a gente precisa até desmistificar e esclarecer algumas classificações. Ok. Então, quando a gente fala de carboidratos, a gente pode criar diferentes classificações para o grupo de carboidratos, que é um dos macronutrientes dentro da nutrição que a gente chama. A gente tem carboidratos, proteínas e gorduras. Então, dentro do carboidrato, a gente poderia falar da classificação de carboidratos simples versus carboidratos complexos. E o que é isso? Simples e complexo se refere basicamente ao tamanho da estrutura desse carboidrato, ao tamanho da molécula. Então, digamos que simples é um curtinho, né, um carboidrato menorzinho, e o complexo uma estrutura maior. Mas é legal a gente falar, Carol, que não necessariamente um carboidrato simples é o que tem o alto índice glicêmico e o carboidrato complexo é o que tem baixo índice glicêmico. Se a gente falar, por exemplo, de um carboidrato complexo como é o amido, pão, por exemplo, pão branco, né? Ele tem, basicamente o carboidrato dele é do tipo de amido, que é um carboidrato longo, complexo. Entendi. No entanto, ele tem alto índice glicêmico. Entendi. Então não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Já a frutose, que é o que a gente tem aqui principalmente como fonte de carboidrato, ela é um carboidrato simples. Se a gente for olhar, se a gente pensasse assim, um complexo seria como se fosse um colar de pérolas longo. Tá. O simples, ele é uma única pérolazinha ou duas pérolazinhas ligadas. Então a frutose, ela é uma pérolazinha única e ela traz esse sabor super doce. No entanto, se a gente for relacionar isso ao índice glicêmico, a maioria das frutas, ela tem baixo a moderado índice glicêmico. Elas têm baixo a moderado. As tabelas de índice glicêmico, claro, diferem muito e até para quem não está familiarizado com o termo, índice glicêmico é justamente o impacto, né, quão rápido a minha glicemia vai subir após eu comer uma fonte de carboidrato. E é legal, então, a gente explicar que o carboidrato, ele é tanto simples quanto complexo, então tanto a frutose quanto o açúcar de mesa, que é a sacarose, ou o amido, que é o do pão, por exemplo, tudo isso é carboidrato. No momento que isso chega no meu corpo, é carboidrato. O corpo entende nessa digestão que é carboidrato. Carboidrato, não importa se é frutose, se é o açúcar branco, que a gente tecnicamente chama como sacarose, e é até interessante a gente saber, Carol, que na fruta não necessariamente tem só frutose. A gente tem frutose, a gente tem um pouco de sacarose, tem um pouco de glicose, e no final o que é que isso importa? Importa muito pouco. Importa que no final é tudo carboidrato, então a gente não tem que ficar muito ligada nesse termo, se é frutose, se é glicose. Não precisa. Entendi. Entende que é carboidrato. E aqui a gente trouxe uma informação muito bacana do teor de carboidrato de cada um deles. Nós vamos aprender de cada um deles. Eu vou dar, então, o seu start aí do início, foi já perfeito, e me dar um gancho para uma pergunta que eu até comentei com a minha diretora que eu ia te fazer. Eu li um artigo uma vez, já tem até um tempo, e aí era uma questão até de relacionar essa parte dos carboidratos, e que dizia assim, você me diga se isso procede. Tanto faz frutose, sacarose, o açúcar refinado, do açúcar demerara, o outro orgânico, açúcar é açúcar. E se compararmos estes açúcares, então, embora a frutose é natural, não foi industrializada, o demerara também não passou por refino, as quantidades de nutrientes são tão poucas que isto pouco importa. Açúcar, e neste caso, o carboidrato, ele vem para dar energia e não melhorar uma questão nutricional. Como é que é isso, Paulinha? Vamos lá que eu te...
Complexa essa pergunta. Eu fico, você vê, eu estudo. Vamos lá. Estuda muito, Carol. Eu adoro isso, de aí. verdade. Vamos. Eu acho que é bom a gente diferenciar para quem não está muito familiarizado, tanto quanto você está com o estudo de alimentos, de carboidratos. É melhor a gente destrinchar até mais essa pergunta. Então, quando a gente fala dos açúcares em si, então se eu estou falando de açúcar demerara versus açúcar branco, melado de cana, mel... Esses alimentos, claro, quanto mais refinado ele é, então se eu falo do açúcar branco, que é extremamente refinado, mais pobre nutricionalmente ele é. Ou seja, tem muito pouca vitamina e mineral associado a esse alimento. Ele é basicamente carboidrato, que é o açúcar, a sacarose e nada mais. Já se eu falo de um alimento mais bruto, como é o caso de um mel, melado de cana, ele vai continuar sendo muita concentração em açúcar, em sacarose, principalmente uma mistura de açúcares, como eu acabei de falar, de frutose, glicose e sacarose, mas ele tem um pouco mais de vitaminas e minerais. Mas o que é importante a gente trazer? A gente não pode nem demonizar o branco e nem exaltar ao máximo o mel, ou seja, de achar que, não, então, o mel é uma fonte de vitaminas e minerais, vou comer à vontade. E nem o açúcar branco não vou comer nunca, porque é pobre em nutriente. A gente sempre cai no conceito de quantidade. Eu acho que a gente nunca pode deixar de bater nessa tecla, Carol. Perfeito. Que é quantidade do que você utiliza. Então, às vezes eu estou falando ali com o meu paciente e falo, tenta deixar o açúcar do café, tenta aceitar o café com o sabor natural que ele tem. Ele fala, Paula, mas eu gosto tanto, eu acho que me dá tão mais prazer o café com açúcar. Eu pergunto para ele, quanto de açúcar você coloca? Não, uma colherzinha de chá no meu cafezinho que eu tomo da manhã e já está suficiente. Será que uma colher de chá de açúcar, mesmo que for um açúcar branco, será que isso tem realmente problema? Isso vai trazer algum impacto para a vida dessa pessoa? Se o restante da alimentação dela for baseado em uma alimentação natural, com comida bruta de verdade, como a gente trouxe para essa mesa daqui, Perfeito. Eu tenho certeza que não. Então, teoricamente, esse açúcar do cafezinho nesta quantidade, tanto faz se fosse uma das frutas aqui que tem a maior carga glicêmica, enfim, mais carboidrato. A manga, por exemplo, que já é o primeiro que nós vamos colocar na tela. Então, esse ponto de vista maravilhoso. Agradeço a resposta da pergunta. Vamos começar já com a manga e você vai me contando, tá? Com certeza. Bom, uma manga pequena, a gente tem um exemplo aqui para todo mundo entender. Manga pequena. Fonte de vitamina A e C, além de fibras e 23 gramas de carboidrato. Então, nessa fruta inteira, nós temos 23 gramas de carboidrato. Se a gente for, eu acredito que se a gente tirar a casca, porque a gente não consome, o caroço, pesando essa manga, eu acredito que daria em torno de 150 gramas, 120 a 150 gramas de fruta. Tá. E é mais ou menos isso que representa uma manga pequena. Então, tem em torno ali de 20 e poucos gramas de carboidrato. Se a gente for observar, Carol, falando de uma porção média, e óbvio que uma porção média vai depender de uma ou outra fruta, aqui a gente trouxe uma ideia, tem alguns que tem mais de uma porção média, mas a gente vai falando. Mas a quantidade de açúcar, mesmo o manga sendo extremamente concentrado, é uma das frutas que é mais concentrada em açúcar que a gente trouxe aqui, né? Falando de fruta fresca e não de fruta seca, que é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas a manga é um alimento maravilhoso, então pode estar, mesmo se eu estou em restrição um pouquinho de carboidrato, reduzindo, é possível ter manga? Gente, é possível, porque observe, no final é porção. E eu preciso comer uma porção inteira, se eu acho que 20 gramas de carboidrato, por exemplo, para uma refeição do meu dia vai ser demais, come metade de uma manga, já não está muito bom também? Nossa, bom demais. Come metade de uma manga dessa pequena e já está muito bom. Então, as frutas, elas entram para mim, Carol, para mim, sempre que a pessoa puder escolher uma fruta, uma colher de chá de açúcar no café, essa é a diferença que a gente está falando. Quando a gente pega aqui as frutas, a gente está falando de açúcar, sim, né? Principalmente frutose, mas isso está vindo empacotado com um monte de fibra, com um monte de vitamina, mineral, antioxidante, fitoquímico, e é isso que melhora a nossa saúde. É isso, até essa quantidade de antioxidantes, fibras presentes na fruta, ela faz com que isso tenha uma resposta atenuada na nossa glicemia depois que a gente consome. Então, sempre é bom a gente consumir a fruta inteira. E a manga é uma opção maravilhosa para todo mundo. Nós não estamos falando, então, de pegar uma frutose industrializada e adoçar alguma coisa. A gente está falando de comer uma fruta que tem ali a sua frutose com tantas outras coisas. É um pouco relacionado à pergunta que eu te fiz. Então, neste sentido, aí sim é o alimento completo, né? Perfeito. Que tem os nutrientes. Perfeito. Vamos então para a próxima, olha lá. Depois da manga, a gente tem a banana, que é paixão nacional. Uma unidade... ela vai ser rica em fibras, potássio, vitamina C, cobre e manganês e ter 26 gramas de carboidrato.
Exato, Carol, se a gente ver aqui uma banana dessa aqui, ela deve pesar em mais ou menos isso, em torno de 100 gramas, e a quantidade de carboidrato média que ela vai ter, 25 gramas. Fora a fonte de potássio, que a gente já sabe é maravilhosa, ela e a água de coco talvez sejam os que mais são fontes de potássio, maravilhosa para a parte de saúde cardiovascular, que é super importante, contração muscular, que é super importante, então para quem pratica atividade física e para qualquer pessoa, né? Gente, nosso coração é um músculo, na verdade, então toda para a parte cardíaca, muscular, potássio é importantíssima. E talvez seja a fruta que, como você falou, paixão nacional, e que eu recebo tantos pacientes no meu consultório dizendo, eu até iniciei uma low carb, mas nossa, me dá uma pena ficar sem banana, eu gosto tanto e não tô ali, banana é tão versátil. E gente, talvez seja uma das frutas mais versáteis mesmo, né, para fazer panqueca, para fazer preparações diferentes, em que você até pode utilizar uma farinha de mais baixo teor em carboidrato, já que vai utilizar a banana, então pode pegar uma farinha de coco, uma farinha de oleaginosas, misturar com linhaça, enfim. E fato é, assim como a manga, ela é uma das mais concentradas em carboidrato, mas observe que até pelo teor de fibra, que talvez a banana seja uma das frutas que tem uma alta concentração de fibra, em torno de 3 gramas mais ou menos, provavelmente em uma fruta. Bastante. A goiaba é a que tem mais, tá? Depois a gente vai falar sobre ela. Mas dá sim para trazer a banana sem problema nenhum, mesmo dentro de um contexto de maior controle de carboidrato. É só vocês entenderem, e eu já falei isso aqui outras vezes em outros programas, Carol, que se a gente tem ali uma meta de 80 gramas, 100 gramas de carboidrato por dia, geralmente uma pessoa que quer emagrecer, se mantiver isso ao longo do dia, provavelmente já é suficiente, claro que depende dos outros nutrientes como estão também, mas até 100 gramas de carboidrato no dia é uma quantidade ainda relativamente baixa de carboidrato, e uma banana ela vai ter 20 a 25 gramas de carboidrato. Não cabe dentro desses 100? Cabe. Claro que cabe. Mas daí você tem que fazer a conta. 100 menos 26. Aí vem o que sobra, como é que você vai distribuir? Só não dá para comer 3 bananas no dia, porque aí já fica complicado. Ao longo das outras frutas, a gente vai falando sobre isso, as opções, então, de outros carboidratos que não frutas, mas que também compõem essa conta, né, Paulinha? Exato. Vamos para a próxima, olha lá. A gente vai falar da goiaba. Que delícia que é goiaba. Que fruta linda, né? Possui fibras e vitaminas A, B e C e 22 gramas de carboidrato, então, na unidade. Exato. É uma das frutas com maior quantidade de fibra e, sem dúvida, uma goiaba média dessa daqui tem em torno de 6 gramas de fibra, até porque geralmente a gente come com as sementes também, tudo isso contribui para a parte de fibra. E tá na casca? Tá na casca também, também, com certeza. Boa parte da fibra da fruta até tá também presente na casca, né? Mas é claro que algumas a gente não vai consumir, se não for até uma fruta orgânica, é até preferível que a gente não consuma mesmo a casca, porque a maior concentração de agrotóxico vai estar presente mais nas camadas externas. Mas até, Carol, eu gostaria de, já que a gente trouxe uma quantidade muito grande de frutas, talvez até fosse melhor a gente abrir para ir falando de algumas coisas, ao invés da gente ir passando slide a slide. E uma das coisas que eu queria falar aqui para todo mundo, assim, é que quanto mais aguada é a fruta, principalmente porque eu sei, Carol, que muitos dos telespectadores que assistem ao Você Bonita, geralmente eles até acredito que com uma boa influência sua também são pessoas que buscam ali reduzir um pouquinho o carboidrato, ficar mais de olho na quantidade de carboidrato das refeições. Gente, eu queria muito trazer a mensagem, é isso, que fruta não precisa sair da nossa rotina, mas que a gente pode ter inteligência na hora de escolher as frutas, é ter o conhecimento para saber quais são aquelas mais concentradas e quais são aquelas que têm uma concentração um pouco menor e, portanto, que eu poderia comer em maior quantidade. Então, sempre que você quiser reduzir o carboidrato da rotina e quiser comer frutas, tente trazer aquelas que são mais aguadas. Então, se a gente fala, por exemplo, de melão que está ali embaixo... Aqui, ó. Ai, que bonitinha essa melancia também do lado. Ai, que graça. Essa é uma melancia baby. Eu acho que a gente pode mostrar as plaquinhas aqui também, né? Exato. Então, se a gente fala de melancia, de melão, observe quão baixo eles são de carboidrato. Então, a melancia, por exemplo, vai ter ali em uma fatia média, que é uma fatia de respeito, de uns 200 gramas de melancia, você vai ter em torno de 10, 12, 15, no máximo 15 gramas de carboidrato, o que é pouco. A mesma coisa de um melão, você pode pegar uma fatia farta de melão de uns 200 gramas, que você vai ter até 15 gramas de carboidrato. E ainda, se você se contentar com 100 gramas, você vai ter muito menos, vai ter menos de 10 gramas de carboidrato. Então, quanto mais água na fruta, melhor. Porque menor a concentração. Então, a melancia mesmo é um dos exemplos clássicos que a gente tem de fruta que tem alto índice glicêmico, ou seja, em teoria, quando a gente come, a glicemia dá uma disparada no sangue, mas considerando o teor de água dela e a
a porção que a gente geralmente consome acaba tendo uma quantidade bruta pequena de carboidrato naquela porção. Então isso vai ter um fator muito positivo também em relação à nossa resposta glicêmica. Então se quer reduzir carboidrato, quanto mais aguada, menor vai ser a concentração do açúcar na porção que você for comer. Show! Vamos já para a perguntinha do público, então, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Débora, um beijo. Quais seriam as melhores frutas, então, para o jejum intermitente? Olha lá, quando finaliza, então, o jejum. Agora eu não sei se é a última coisa que a pessoa vai comer. Será que não? Ou é a primeira que ela come para sair do jejum, certo? Acredito que é isso, porque ela falou quando finaliza o jejum, isso, né? Então é a primeira coisa que a pessoa vai comer, tá? Perfeito. Aí a gente pode dizer que, eu diria que para nessa refeição, considerando que a sua janela de alimentação talvez não tenha tantas refeições quanto você faria normalmente, às vezes vai ter 2 ou 3 refeições, primeiro, que você lembre sempre de trazer a proteína, principalmente para essa refeição, mas aí acompanhado dessa fonte de proteína, você pode trazer fontes de carboidrato e uma das opções seriam as frutas. Então, quais trazer? Gente, considerando que a fruta vai estar dentro desse contexto de uma refeição completa, com fonte de proteína, com fonte de gordura, não necessariamente você precisaria pensar em trazer aquela fruta com menor concentração de carboidrato, como é o caso aqui dos morangos que a gente colocou, que tem uma quantidade ínfima de carboidrato. Então, você vê numa porção de 8 morangos, tem muito pouco de carboidrato. Ou mesmo a ameixa fresca, né, que vai ter também muito pouco de carboidrato. Precisa ser isso para quebrar o jejum? Não precisa. Se a gente está falando de um contexto de proteínas e gorduras, você pode também trazer qualquer uma das outras frutas, mas se quer manter muito baixo em carboidrato, escolhe ou as frutas vermelhas ou uma fruta mais aguada, como a gente falou do melão ou da melancia, por exemplo. E pensa na quantidade, que foi o que você disse no início. Sempre. E aí é isso, dá para trazer a fruta da sua preferência numa menor quantidade. Se às vezes a fruta preferência é manga ou banana, tranquilamente dá para trazer. Porque não adianta você ficar pensando em uma, aí você vai lá, come a outra e fala, não, mas vou ter que... Aí você vai lá e come as duas. Exatamente. Porque você tem que matar a vontade com o que vai trazer, não é o conforto. Senão, gente, é igual um negócio que você fala assim, puxa vida, eu fiz um investimento em tal coisa, mas não era bem o que eu queria. Vai dar um tempo, você vai comprar o que você queria e você fala, gastei 2 vezes. É quase isso, não é? Não sei se a analogia rolou, mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta na tela. Frank, meu querido, um beijo pra você, sempre tão gentil com a gente, obrigada, viu? E a manga verde tem o mesmo valor nutricional? Pois eu amo salada de manga verde e suco de manga verde com eritritol. Nossa, eu achei uma ótima pergunta dele, tá? Porque assim, na verdade, quanto mais madura é a fruta, mais açucarada ela é. Observe que a manga verde ou qualquer fruta verde, né, qualquer fruta de vez ou verde mesmo, ela não vai ser doce. E por quê? Porque o carboidrato presente ali, ele não está na forma simples como está na fruta madura. Por isso que uma fruta, quanto mais madura ela é, mais simples e mais açúcar, literalmente mais açúcar, mais frutose livre tem nessa fruta. Então a manga verde, assim como a banana verde, ela vai ter mais fibras do que açúcar em si. Então, para uma pessoa, se a pessoa gosta da fruta verde, tenha certeza que ela vai estar ingerindo muito menos carboidrato e açúcar nessa fruta, né? Perfeito. Tem mais uma, Glaucia? Daqui a pouquinho, então. Vamos só falar da uva, que eu acho que é uma paixão nacional também. Fatia de abacaxi aqui, olha. Então, abacaxi, 16 gramas de carboidrato em uma fatia generosa. Uma fatia generosa. A gente pode considerar uma fatia dessa em torno de 16 gramas de carboidrato, 100 gramas. Maçãzinha lá. Maçã também, a pequenininha, 17 gramas. Exatamente. E também uma ótima fonte de fibra, tá? Tanto a maçã quanto a pera, né, depois da goiaba, são uma das com maiores concentração de fibra, se a gente considera a casca também, né? Se a pessoa for comer a casca também. Então, eu vou só falar alto, a pera 15, né, ali na nossa plaquinha, e a uva 13 gramas, então seriam 12 uvinhas. 12 uvinhas maiores, um cachinho pequeno de uvas. Tá. E aqui eu acho legal a gente diferenciar, já que a gente falou de uva, né, porque muitas pessoas me falam, Paulo, adoro beber aquele suco de uva integral. E aí, eu falo, gente, olha, se dá sempre, principalmente quando o objetivo é reduzir um pouco o carboidrato da rotina, prefira sempre comer a fruta inteira, sempre, porque você vai estar ganhando muito mais em termos de nutrientes, em termos de fibra, comendo a fruta inteira. E quando a gente pega um copo de suco de uva integral de 200 ml, você tem às vezes perto de 30 gramas de carboidrato. E não sacia em absolutamente nada, né, Carol? Não dá saciedade alguma. Então, se você preferir sempre pegar um cacho pequeno de uva e comer, muito melhor do que beber o suco, sempre. Inclusive a melancia, né? O suco de melancia também acaba sendo uma bomba, como o suco de laranja. Né? Exato, porque geralmente você vai pegar muito uma porção maior do que aquela que você de fato comeria de fruta para colocar no seu suco, para colocar no seu copo de 300, 400 ml de suco.
E ninguém faz isso, né? Pega uma balança, pega um copo, põe o copo lá e você vai colocando o suquinho e vai vendo até quanto que dá pro resto você botar água. Ninguém faz isso. Não. Exatamente. Quer dizer, ninguém não, mas quase ninguém. Exato. Mas tô querendo dizer assim, até pra gente, né, fechar a nossa pauta. São hábitos que muitas vezes a gente não tem, mas que são hábitos que nos educam a ter uma noção da quantidade. Então, eu acho que colocar aqui o número e as porções, como você colocou, assim, fantástico, né? Isso aqui é educar as pessoas a conhecerem mais e terem uma noção. É só ter uma noção, né, Paulinha? Não precisa ficar neurótico contando, pesando, nananã, mas ter uma noção sempre vai ajudar, né? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada a você, Sempre Carol. um prazer tê-la aqui. Gente, Paula Mello, nutricionista, é referência na área. Eu tenho um grande respeito e adoro entrevistá-la, porque realmente você vai além, né? E é muito bacana poder, então, ir um passinho a mais aí nas nossas entrevistas. Obrigada. @NutriPaulaMelo, tudo junto no Instagram, @NutriPaulaMelo, Melo com 2 L's, tudo junto, tá? Tem um site, nutripaulamelo.com.br, para quem quiser saber mais. Um beijo para você. Um beijo enorme, Adorei te ver. Carol. Até a próxima. Até a próxima.